Oi, eu vou falar nesse vídeo sobre um livro que eu escrevi. Pois é, eu resolvi fazer em vídeo pra explicar mais ou menos um pouquinho do que é. Provavelmente ninguém tá lendo. Eu tô postando os capítulos no blog, mas ninguém deve estar lendo. É só mesmo pra ajudar a divulgar e pra vocês entenderem um pouco da onde que surgiu essa ideia de fazer um livro, né? Eu comecei esse livro quando era bem novinha, acho que eu tinha uns 14, 13 anos, não lembro. Eu tinha acabado de ler o primeiro livro da saga Crepúsculo. Imagina o tanto de mel que tava na cabecinha da criança. E muitas pessoas, assim, quando acabaram de ler o primeiro livro, não queriam que o livro terminasse. Eu ainda não tinha como ler a continuação. E tinha várias fanfics na época, que era que estourava fanfics do Crepúsculo, que você lia, né, por todo que é site. E eu não queria fazer uma fanfic, eu não queria fazer igual todo mundo, eu queria fazer algo diferente. Então eu resolvi criar uma história diferente. Pensa qual sentido, se você quer que aquele livro continue, mas você não faz uma fanfic daquele livro. Não sei qual sentido. Mas eu comecei o vídeo nessa época. Eu tinha um netbook, um computadorzinho minúsculo, que só servia pra isso, pra digitar. Então eu comecei a escrever nele. Eu demorei 4 anos pra acabar esse livro. Então assim, 4 anos a história mudou um pouco. Muitas páginas que eram açúcar puro, deu uma melhoradinha. Alguns capítulos que eram inúteis demais, eu fui tirando. Então assim, eu já fiz umas revisões, tipo umas 30. A cada vez que eu leio, eu vou mudando, né? E acho que é normal, porque conforme você cresce, você amadurece. Seu estilo literário amadurece, seu jeito de escrever melhora. Então assim, no geral, é um bom livro pra quem gosta de romance, porque é romance o tempo todo. Sobre ser bem escrito. Gente, eu comecei quando eu tinha 13 anos. Dá um desconto. Hoje em dia eu acho que eu escrevo melhor, não tanto mais, porque eu parei de escrever bastante. Tô meio enferrujada, mas eu já escrevi muito. Então assim, é razoável, dá pra ler. E a história é legal. Então assim, a história basicamente, nessa época eu já amava os Estados Unidos, então olha só como é que é a história. A menina sofre um acidente de carro com os pais, perde tudo que ela tinha aqui e é obrigada a morar com a avó dela nos Estados Unidos. Estados Unidos. Nessa época eu até procurei uma cidade qualquer nos Estados Unidos, procurei o clima da região, no Google como é que era aquela região pelo satélite, pra me basear mais ou menos e escrever. Só que eu não tinha noção nenhuma dos Estados Unidos. Então tinha coisas ridículas que hoje em dia eu sei que não é verdade, porque eu acompanho mais as experiências, né, nos Estados Unidos com as meninas que são au pairs do que antes. Então ela é obrigada, né, a ir pros Estados Unidos morar com a avó. E com todo aquele sofrimento de ter perdido os pais. E ela é super patriota, super amava o Brasil. Não queria sair de lá. E tem toda essa fase de mudança, onde ela tem que se adaptar na escola nova. Bem teenager, bem crepúsculo, bem mel com açúcar. Gente, é bem bobinha, assim, nessa parte. Mas rola um sentimento legal, né? Ela se apaixona por um garoto e tem um romance bem bonitinho. E acontece, assim, tal, umas coisinhas aqui e outra ali, que eu não vou contar. E tem um final que é super bonito também, super sentido. Pra mim é a melhor parte, porque o final eu já tinha escrito uns 3 anos depois, eu tava escrevendo já um pouco melhor. E eu acho um livro bonito. Dá pra chorar, gente, dá pra chorar no final. É um livrinho bom que dá pra chorar. Alguns amigos meus já leram, poucos, acho que 2 ou 3 amigos meus leram. E foi o único livro que eu terminei, então assim, eu gostaria que as pessoas lessem, né, por favor. Poxa, demorou 4 anos pra me escrever. E eu vou postando pra quem quiser gostar de ler. E que mais? Os outros livros que eu escrevi mais 2. Só que os 2 estão na metade. Ou nem isso, eu acho que os 2 estão no começo ainda. Um na metade ou no começo, não sei. Porque eu realmente não continuei. E eu tenho na cabeça mais um livro que eu gostaria de fazer, mais uma história que eu gostaria de fazer, mas eu não tenho... Eu não me organizo o tempo suficiente pra ficar no computador e me dedicar só a isso. Então eu nunca vou terminar. Eu sempre me distraio, mesma coisa com blog. Já tentei fazer 4 blogs diferentes. Sempre começo super empolgada e sempre largo de mão. Eu espero não largar esse de mão, porque agora tem meu rosto, né? Tem vlog, então assim, tô tentando. E eu tenho do que falar, né? Eu tenho um intercâmbio, eu tenho a viagem. Mas então, se você não tiver de bobeira aí, não tem nada melhor pra fazer, quer dar uns suspiros, tal, quer dar uma risadinha do meu estilo literário, acompanha aí, tá bom? Aí depois você deixa lá se gostou, se não gostou, se quer ler os próximos. Então tá, boa sorte. Beijo, tchau.